Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita, pela TV A Caminho da Luz, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. É uma alegria, uma honra participarmos deste evento juntos, em que programa após o outro temos a oportunidade de meditarmos com Emmanuel e com André Luiz. Hoje é o capítulo 10º, portanto, uma mensagem de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Lembrando que o livro Opinião Espírita, ele foi um livro recebido pelos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, durante as sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Então, ao retornarmos no tempo, ficamos imaginando a alegria daquelas reuniões, em que os espíritos amigos, por meio dos médiuns, ditavam mensagens esclarecedoras, que elucidavam, esclareciam, complementavam o que Allan Kardec nos deixou com tanta propriedade. E é muito bom sermos herdeiros dessas mensagens que para muitos é uma novidade. O livro Opinião Espírita não é de conhecimento de todos, e eu espero, com muita humildade, que este projeto possa levar ao despertar das pessoas por adquirir o livro, por ler o livro, por estudar o livro. Hoje nós veremos o capítulo 10º, como eu anunciei, Instrução Espírita. E cada capítulo corresponde a alguma parte da codificação kardeciana. Hoje, por exemplo, corresponde ao Livro dos Espíritos, questão 799. Então, recorrendo ao Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a questão 789 está inserido no livro 3º, capítulo 8º, Lei do Progresso, item 6º, influência do Espiritismo no progresso. Então, a questão 799 é a seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Então, Allan Kardec, já no século XIX, pergunta aos benfeitores amigos no que o Espiritismo pode nos auxiliar, no que o Espiritismo pode contribuir na marcha ascendente do progresso da humanidade. Individualmente, nós podemos aprender muito com a mensagem espírita, em especial na sua aplicação prática no dia a dia, em que temos a oportunidade de pegarmos o seu conhecimento e traduzir em forma de ação. Ainda não como os grandes baluartes espíritas, ainda não como os grandes benfeitores que passaram dentro do espiritismo, mas já com condições de analisarmos e refletirmos o que nós, frente a nós mesmos, temos condições para modificar. André Luiz, por meio de Chico Xavier, tem uma frase singular, quando ele diz: o Espiritismo não é a doutrina nem do nós e nem do vós, e sim a doutrina do eu. Isso significa que cada um de nós, os adeptos do Espiritismo, vamos lendo e interiorizando a mensagem e com o nosso esforço e com o nosso empenho, vamos tentando colocá-la em prática. Não estamos aqui para competir quem faz mais caridade, quem faz menos, quem faz um programa mais bonito ou quem faz um programa menos bonito. O nosso convite não é este. O convite do Espiritismo é trazermos para o nosso dia a revivescência do cristianismo primitivo. Temos em Allan Kardec o nosso fundador, por assim dizermos, iniciador da mensagem espírita, mas temos em nosso Senhor Jesus Cristo o nosso repouso, a nossa âncora, a nossa base, o nosso alicerce, como entendimento de vida, utilizando os seus ensinamentos e aí sim sendo traduzidos para uma linguagem moderna, para uma linguagem filosófica, científica e religiosa, que foi o trabalho de codificação
que Allan Kardec fez em aproximadamente 15 anos. Durante 15 anos, ininterruptamente, muito doente, com muitas limitações, ele dedicou de corpo e de alma o restante final da sua existência para nos trazer a obra primorosa que é o Espiritismo. Então Kardec pergunta a respeito do auxílio que o Espiritismo poderia dar no progresso da humanidade. Resposta da espiritualidade. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então aqui a resposta, nós podemos dividi-la em duas. O primeiro momento é quando ele nos fala que o materialismo, ainda impregnado em nós, nos convida ao orgulho, ao egoísmo e ao individualismo. Então eu estou sempre vendo em primeiro lugar os meus interesses e, consequentemente, os do próximo. O espiritualismo, ele vive o mundo da matéria, ele passa pelo mundo. Se pode ter um carro bom, vai ter. Se ele pode ter uma casa confortável, terá. Se ele pode fazer uma viagem, fará. Mas o seu móvel de vida não é o que o mundo material pode nos dar. Ele vive com o que o mundo lhe oferece, mas sem perder as noites de sono quando não puder viajar, quando não puder comprar aquilo que naquele momento ele gostaria, que não tem aquele anseio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro, até mesmo para esbanjar para as pessoas ao nosso lado. Então, quando quebrarmos esta ideia do materialismo, que não é propriamente o consumismo está dentro do materialismo, porém o materialismo ele é muito mais amplo do que simplesmente a compulsão por ter, a necessidade por ter. O espiritualismo, ele nos convida intimamente à segunda parte da resposta dos bons espíritos, a passarmos pelo mundo, a vermos no mundo as oportunidades que nós temos e a vivermos o que o mundo tem para nos oferecer. Aí lembramos de Jesus. Jesus não fugia às festividades da época. Jesus não fugia às comemorações da época. Jesus ele não se isolava das pessoas, muito pelo contrário. Jesus ele sempre esteve ao lado das pessoas, especialmente dos necessitados, dos carentes, dos deprimidos, dos doentes. Esses eram o público predileto de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu trago esta mensagem para dentro e vejo que a única pessoa que eu posso mudar sou eu e que todo o resto vai caminhar conforme os passos que cada um imprimir para a sua evolução, eu tiro de mim aquele peso e aquela responsabilidade que eu fui me colocando de ser um julgador da vida alheia. Então eu analiso os outros, eu tiro conclusões da vida dos outros, eu não conheço na intimidade o outro, mas eu tenho ideia do que o outro é, sem na verdade conhecê-lo profundamente. É este tipo de lição que o Espiritismo pede para que exerçamos no dia a dia. Não julgarmos pela cor da pele, não julgarmos pela religião. Eu posso estar assistindo um programa e, na minha visão, o padre, o pastor ou um outro espírita está falando a maior bobagem do mundo. No mínimo, eu preciso respeitá-lo. Eu posso não concordar com nada do que ele disse. Eu posso não aceitar nada do que ele disse, mas, no mínimo, respeitar o que ele está ali dizendo.
É a base do que o Espiritismo nos pede. É tirarmos aquele pensamento sectarista. Ah, a minha seita, o meu segmento é a melhor. Ah, a minha visão tem que se sobrepor a dos outros porque é a melhor visão. É um pensamento medieval. É um pensamento ultrapassado. Já foram as épocas em que ficávamos preocupados com o destino das religiões, querendo que tenha números, que tenha massa, que tenha pessoas influentes. Hoje nós precisamos de ter livres pensadores. Hoje nós precisamos de pessoas que leiam, que meditem, que estudem, que tirem as próprias conclusões, que não vão pela cabeça dos outros, que não fique alienado a um chefe religioso, que tenha autonomia para tirar as suas próprias conclusões e decisões. Isso é fundamental. Não é a ideia da doutrinação, doutrinar o próximo, é a ideia do esclarecer o próximo. E esclarecido, ele terá a oportunidade lá fora de exercer ou não o que ele aprendeu. Ele terá a oportunidade de meditar, refletir, trazer para a sua vida e perguntar a si: será que vale a pena eu seguir este caminho? Será que vale a pena eu trilhar por esta rota? Será que vale a pena eu seguir o que fulano me disse, o que ciclano me disse? Isso é fundamental. Então o Espiritismo tem muito para contribuir com o indivíduo e com o coletivo. Agora, se eu continuar com pensamentos prosélitos, com pensamentos de seita, com pensamentos de individualismo, com pensamentos de que somente a minha opinião é verdadeira, que a minha religião é melhor, aquele velho costume das religiões cristãs tradicionalistas, infelizmente eu vou estar numa casa espírita, mas sem estar com a mentalidade de um espírita. Sobre esta questão, Emmanuel nos fala no capítulo 10º, que ele intitula Instrução Espírita, diz o benfeitor de Chico Xavier. Escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Então, quando eu chego numa casa espírita, das mais variadas formas, pela mediunidade, pela obsessão, pela perda de um ente querido, por um problema no casamento, procurando uma mensagem, às vezes estamos deprimidos e um colega, um familiar diz: olha, eu vou lá no centro, me sinto bem, você não gostaria de conhecer? Nós vamos, passamos a conhecer a mensagem. O Espiritismo, ele não impõe nada, ele não diz não fume, não bebe, não se prostitua. Não, o Espiritismo, ele não usa o não, ele apenas esclarece. Quer beber? As consequências são essas, essas e essas. Quer se prostituir? Quer gerar intriga? Quer fomentar discussão? Quer fomentar separação? Você pode tudo, como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, pelo livre-arbítrio, nos é facultado o poder da livre ação. Eu tenho o poder de livre agir onde eu estiver. O Espiritismo, a beleza e o consolo dele está exatamente em nos mostrar o que representa cada ação que eu tomo no meu dia a dia. Por não sermos espíritos ainda evoluídos o suficiente para apenas acertarmos, é comum que no nosso dia a dia a balança seja desigual. Ainda somos mais voltados hoje para o homem velho do que para o homem novo. E isso não é para ser um motivo de tristeza, isso é para ser um combustível extra para continuarmos. Se nós analisarmos que nesta mesma existência, talvez há 10 anos atrás, eu não estaria hoje dando um prato de comida, uma marmitex, um copo de café com leite a um necessitado, não estaria visitando um doente, um familiar que precisa, eu vou analisar que dentro dessa própria existência, em alguns pequeninos pontos, a mensagem espírita já floresceu. Talvez o nosso dilema é querer que de um dia para o outro tudo se transforme,
tudo mude. Ah, eu conheci o Espiritismo, agora eu estou renovado, eu estou transformado, eu sou uma outra pessoa. Aquilo que eu era já não sou mais. Não podemos também nos enganar. Nenhum de nós muda radicalmente ao ponto de sermos, de um dia para o outro, deixarmos de ser o que fomos em milênios e ser hoje tudo amor, tudo bondade, tudo caridade. Por isso que nós, os espíritas, não nos colocamos na condição de modelos para nada. Falamos de Jesus, mas eu sou o primeiro a dizer, eu ainda não vivo na íntegra Jesus. Eu sou um aprendiz do que o Evangelho me ensina. Eu falo da caridade, mas não é sinônimo que eu sou um caridoso como foi Chico Xavier. Eu falo do amor, mas não é sinônimo que eu ame como amou o Dr. Bezerra de Menezes. Eu falo da bondade, mas não quer dizer que eu já sou um exemplo como fora Eurípides Barçanufo. Esta visão de tempo e de espaço nos dá o entendimento que mesmo sendo imperfeitos e vivendo no mundo imperfeito, algumas pequenas barreiras já conseguimos transportar, vencer. Algumas corrigir e algumas limitar. Algumas eu vou extirpar do meu ser. Infelizmente, outras não. O orgulho, por exemplo, caminha comigo há milênios. Eu não vou tirá-lo por algumas décadas de conhecimento espírita. O egoísmo, o individualismo, o materialismo. Não vou tirar, agora eu sou espírita, é uma hipocrisia. Agora eu sou uma pessoa transformada, eu sou só paz e amor. Não é assim que funciona. Nós somos espíritos em evolução. O que o Espiritismo está nos dando hoje é um curso avançado de espiritualidade e que aí vai de cada um de nós aproveitar a matéria ou não. Continua Emmanuel. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronunciam no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. Então, olha, cada irmão de ideal entre as paredes que lhe demarcam o recinto. Então, aqui ele está falando que o espírita, ele já tem subsídio intelectual e comportamental para minimamente viver os preceitos de Jesus onde ele estiver. Onde ele estiver. Então, será que com o conhecimento que eu tenho hoje, me é lícito reclamar de tudo como habitualmente nós vemos o homem comum na sociedade? Chove, reclama. Faz calor, reclama. Fica sem chover um período, reclama. Se está com dor, reclama. Quando não tem nada, reclama porque está sentindo falta de algo. Será que este comportamento comumente humano e entendido por todos, será que esse é o comportamento que nós devemos ter a partir do momento que eu conheço, que o meu pensamento cria, que a minha fala se transforma em vida? Será que eu posso ter a mesma ação que eu tinha antes de conhecer o Espiritismo? Notadamente que não. Se hoje eu tenho esta visão que transforma, que eleva, que constrói, e eu guardo apenas para mim, eu não estou utilizando conforme eu poderia utilizá-la. Eu estou pegando uma pedra preciosa e eu estou guardando sem qualquer proveito real. Eu estou guardando sem que ela possa gerar um entendimento. Então é aí que nós temos que tomar um pouco de cuidado para nós não ficarmos somente na retórica dentro de um centro espírita, cursos, palestras, encontros de família, congressos, encontros disso, encontros daquilo, tudo é muito bom. Tudo que promove a difusão da mensagem do bem, seja espírita ou não, é maravilhoso, mas não adianta eu ir para um evento, eu ir para um centro espírita com os meus olhos fechados e com os meus ouvidos fechados. Olha, a palestra foi muito boa, a palestra foi muito bonita, eu achei tudo muito lindo, muito bem organizado. Ah, e o que você tirou de lição? Olha, eu não tirei nada não.
Então eu não posso ir para a casa espírita pensando na janta, pensando no almoço, pensando no cachorro que ficou em casa. Eu preciso estar ali de corpo e de alma para ver o que a mensagem tem para me dizer. Do contrário, eu chego ali, ouço a mensagem que na verdade não ouço, entra por um ouvido, sai pelo outro, tomo o passe, vou embora e tem pessoas que me dizem assim: André, eu chego do centro espírita de um jeito e saio do centro espírita do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. Lógico que tem alguma coisa errada. É o seu comportamento. Então você precisa entrar na casa espírita e mudar o seu comportamento. Chegar na casa espírita e mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de lidar com o certo e com o errado, e não mais desejar, e não mais querer simplesmente que os espíritos façam por nós a nossa parte. Hoje o nosso convite é outro. O nosso convite é a meditarmos em torno da mensagem e tirarmos as nossas conclusões. E tirarmos as nossas reflexões. Acertando ou errando, já tendo conseguido ou não, é a oportunidade que nós vamos tendo. É a oportunidade que nós temos de despertar a nossa consciência. É a oportunidade que nós temos de parar alguns minutos e ver se estamos no trilho evolutivo ou se estamos pegando mais uma existência, vivendo o que o mundo tem para oferecer, mas sem real ganho para o nosso espírito. Então é importante vermos o alcance da mensagem dentro do nosso próprio dia a dia. Continua Emmanuel. E não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. Aqui é uma outra questão interessante, não é? Às vezes a gente tem aquela ideia que o que é pago é melhor. Não, nem sempre. Eu posso aprender matérias dentro de uma casa espírita ou fora de uma casa espírita com outras pessoas muito bem intencionadas, que dentro de uma universidade um professor pode não conhecer aquela matéria. Eu me lembro, por exemplo, de um professor de química que eu tive no ensino médio ainda, aqui na cidade de Itapira. Ele era simpatizante do espiritismo. E eu dei a ele o livro de André Luiz, pelas mãos do Chico, Evolução em Dois Mundos. Ele leu aquele livro e disse assim: André, com todo o conhecimento que eu tenho, eu dou aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, eu dou aula para o ensino médio e dou aula para o ensino superior. Fundamental não, para o ensino médio e para o ensino superior. Eu gosto de aula e gosto de estar desde o aluno que está ainda no ensino médio até aqueles que já estão numa parte avançada. E olha, André, eu li este livro, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou dizer uma coisa, pouco eu pude compreender, porque o que ele fala ali ainda não chegamos ao ponto da nossa ciência compreender. E falo isso resignado de que o meu conhecimento não é o suficiente para ler aquela obra do ponto de vista acadêmico e interpretar com aquelas informações transcendentais que André Luiz deixou naquela obra. Então nós percebemos o caso Missionários da Luz, da glândula pineal. André Luiz já falava daquilo na década de 40 e de outros assuntos mais. Então o Espiritismo, gratuitamente, ele pode nos dar um material vastíssimo. E hoje, na época do Chico, nós não tínhamos. Hoje nós temos a internet. Quantos cursos como este que estamos aplicando aqui do livro Opinião Espírita, quantos cursos nós não temos gratuitamente aqui no canal? Que a pessoa pode assistir uma ou mais vezes. Quando foi permitido no canal o Seja Membro é uma forma que o Google, que é uma empresa capitalista, fez da pessoa contribuir com o canal e ter algo em troca. Senão a pessoa não teria o porquê contribuir. Então a pessoa dá uma aula extra, a pessoa tira dúvidas, cria uma sala de bate-papo, dá conteúdo extra, dá desconto em produtos. Foi por isso que teve o Seja Membro, essa troca. O assinante paga, mas ele tem algo em contrapartida. Quando fomos levar o Dr. Adroaldo essa proposta, falando, o YouTube, a TV é um departamento do CEPAC, olha, o YouTube permitiu tal ferramenta.
e os espíritos apenas perguntaram, o Dr. Adroaldo apenas perguntou, isso vai gerar separação? Eu perguntei, o que é gerar separação? Você vai com isso ter que criar algum evento exclusivo? Eu falei, não, eu posso criar. O YouTube faz com que as pessoas criem. Ele falou, então se for para criar um conteúdo exclusivo para quem pagar, não é para contribuir. É para contribuir, só é para ser membro quem deseja colaborar com o CEPAC. Se a pessoa já quer uma coisa exclusiva, então que vai em outro canal para ser membro de outro canal. Aqui, o Seja Membro é unicamente para que a pessoa colabore. E eu perguntei, mas por quê? Porque a partir do momento que você cobra R$1 para que a pessoa tenha um material exclusivo, pode ter muitas pessoas que te seguem, que te admiram, que querem estar na sua presença, mas não tem R$1 para colaborar. E aí, se é dessa forma, já não serve com o trabalho. Olha a visão que o Dr. Adroaldo tem. Então não é porque eu tenho um material aqui de graça que o curso é menos importante do que aquele curso que é pago. Não é porque no Centro Espírita, tanto eu quanto todos os colaboradores do CEPAC trabalhamos voluntariamente. Tem dias e semanas que eu ando quase 100 quilômetros com o meu carro, ou meu pai com o carro dele em Itapeira para pegarmos doação, irmos no centro, levarmos mantimento na casa dos necessitados, irmos aqui, irmos ali. Tudo com dinheiro do nosso bolso. Tudo que nós fazemos pelo Espiritismo é gratuitamente. Todos os livros que eu criei, nunca fiquei com R$1 para mim. Por quê? Porque eu entendo o que Chico Xavier entendia. Para um livro, pode ajudar uma instituição a se manter. E hoje, graças ao livro, graças ao YouTube, graças à ajuda das pessoas, as lives beneficentes, já são mais de 3 toneladas de comida que nós distribuímos no CEPAC mensalmente. Mensalmente. Então, como não é pago, não vou reconhecer porque é gratuito. Não é essa visão que devemos ter. Continua. A matemática é instrumento inseparável da ciência, para que se meça a propriedade das grandezas. Mas sem a educação do caráter, é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. Então a matemática é um problema? Não. A matemática ela faz as suas contas naturais. Agora, eu posso usar os seus cálculos para coisas ilícitas. Mas o problema não é a matemática. É igual a internet. No YouTube tem pessoas que falam do bem, tem pessoas que falam do mal. Na internet tem um lado bom, tem o lado ruim. Mas nem por isso a internet é ruim. Vai do uso que cada um dá para ela. A faca é a mesma coisa. Se eu usar a faca com sabedoria, eu corto um alimento, descasco uma fruta, corto algo que eu preciso ali na minha casa. Agora, eu posso pegar uma faca e tirar a vida de alguém. Vai do uso que eu dou para ela. Uma arma não é ruim. A arma, quando na mão de uma pessoa como um policial, que está ali para proteger os cidadãos, é uma bênção. Agora, as armas também estão na mão das facções, dos criminosos, mas nem por isso ela perde a sua essência. A aviação é uma maravilha. Hoje cortamos o planeta Terra com um avião. Agora, o homem, utilizando o seu pensamento doente, armou de bombas e fez esses caças. Essas armas de fogo que em poucos minutos destrói uma cidade ou um país. Mas isso não tira a beleza da aviação. Então tudo tem seus dois lados. O carro é a mesma coisa, o carro é uma bênção. Mas se eu der 200 por hora com ele e acertar uma pessoa na calçada, fatalmente eu vou matar a pessoa. Mas nem por isso deixa de ser um instrumento maravilhoso. Se não fosse o carro, até hoje a gente estaria andando de carroça, de jumento, de cavalo. Antigamente, aqui na usina, precisava de 200, 300 pessoas num sol escaldante. Itapeira é uma cidade quente, trabalhando agora no verão para cortar a cana. Muitos perdiam dedo, perdia braço, perdia perna, feria aqui, feria ali. Hoje nós temos uma máquina em que o cara trabalha com ar-condicionado, lá fora está 40 graus. 30 e poucos graus, ele está ali a 20, 18, 20, quanto ele quiser. Uma pessoa, 2 pessoas fazem função de 200, 300 pessoas.
É a tecnologia. Ah, mas dá desemprego? Não, essas daí vão se remanejar para outras coisas. Nós não podemos parar o avanço. O que uma pessoa faz em um dia, uma máquina, precisava de um mês com não sei quantas pessoas para serem feitas. Então é importante nós vermos que as coisas vêm ao nosso encontro para nos beneficiar e não para ser um móvel de críticas, de problemas. Continua. A linguística descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. Ah, eu falo 10 idiomas, eu sou um poliglota. Que maravilha! E você usa a sua inteligência e a sua facilidade com línguas para quê? Apenas para ganhar dinheiro? Ou você já vê projetos como, eu vou fazer a tradução de um livro, já que eu tenho essa facilidade, esse conhecimento, para ajudar determinada instituição. Olha, eu vou ajudar determinada ONG a chegar a determinado governo para receber verba, para ajudar a sua instituição. Nós usamos o conhecimento para quê? Eu falo 10 idiomas. Olha, muito bom. Maravilha. Mas você usa para quê? Só para ganhar dinheiro? Só para ter um salário bom? Só para ter um emprego bom? Tá, mas e a utilidade no bem? E a utilidade prática do que se sabe? Continua Emmanuel. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas, sem oferecer-lhes consolo. Então, o psicólogo espírita ou espiritualista, ele pode dar um contributo maior do que simplesmente um psicólogo que só vê a matéria. Lembrando que a maioria dos processos psicológicos estão atrelados também ao passado da pessoa. E que, quando visto do ponto de vista passado, presente e no futuro, pode dar um contributo grande de qualidade de vida, de bem-estar, de calma para aquele espírito. Pode dar um pouco de acalento, pode levar um pouco de reconforto, pode dar um pouco de ânimo para seguir a caminhada e não simplesmente ficar apenas olha, faz isso, faz aquilo. Tem pessoas que eu conheço que estão em tratamentos psicológicos há 10 anos e continua a mesma pessoa. Não estou reclamando e nem criticando profissional nenhum, nem a psicologia, muito pelo contrário. Minha irmã é uma psicóloga e vejo a importância que a psicologia e a psiquiatria tem na vida prática das pessoas. Agora, se eu só olho a pessoa, seja como um paciente ou seja como um cliente, e não vejo que por detrás tem um ser humano e que não é apenas ali ficar ouvindo, e que precisa propor também questões que vão mudar, nós vamos ter uma psicologia que poderia avançar mais e contribuir melhor para a qualidade de vida espiritual daqueles pacientes ou clientes. Continua. A história esclarece o passado, todavia não guarda o objetivo de consertar a história presente, de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Então a nossa história esclarece o passado. Esclarece o passado até certo ponto, porque a história ela é muito vista sob o olhar do escritor. Então, as informações que nós temos é o que a história nos narra agora. Tem muitas coisas que podem não ser totalmente como estão nos livros históricos, por falta de outros escritores e por falta de uma crítica severa para determinado olhar. Mas isso não tira a beleza da história, isso não tira a necessidade de estudarmos a história, de entendermos os passos evolutivos até nós chegarmos no presente. Então a história ela nos narra o passado. E agora, trazendo para o indivíduo, todos os dias pela manhã, o nosso livro tem uma página em branco. O que nós escrevemos nele decorre por nossa conta. Continua.
Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo em renovações do sentimento. Então, eu sou um professor universitário, eu tenho uma extraordinária memória, capacidade de discernimento do certo e do errado, eu tenho condições disso ou daquilo, como se isso já desse para o candidato um sentimento já purificado. Desenvolver a inteligência é o primeiro passo da evolução. É mais fácil desenvolver a inteligência do que o sentimento. A inteligência o livro me mostra, os cursos me mostram. A inteligência, ela se adquire num banco escolar, num banco universitário. O sentimento se aprende no dia a dia, mas não se substitui o ódio pelo amor de um dia pelo outro. Não substitui o pensamento individualista pelo pensamento altruísta de um dia para o outro. Não se modifica radicalmente, como eu fiz questão de falar desde a questão 799 do Livro dos Espíritos, quando perguntado à espiritualidade se o espiritismo pode contribuir com a marcha evolutiva da humanidade. Então nós vemos no meio acadêmico mais vaidade, mais aquela ideia de eu, professor, ser melhor do que o outro. Não estamos generalizando uma classe, mas é o que nós vemos nos corredores universitários. Muito conhecimento, muito saber, muitas pompas, muitos títulos, professor, doutor, não sei o que das quantas, tudo que o mundo oferece. Mas às vezes não tem capacidade de tratar um aluno. Às vezes não tem capacidade de ouvir o aluno e explicar as coisas básicas que para aquele professor é básico, mas que para aquele aluno não é básico. Então, ser professor não quer dizer que já desenvolveu o sentimento, é aí que é o convite. Desenvolva a inteligência, mas consequentemente também o sentimento. Continua Emmanuel. Amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Eu volto a dizer, o templo espírita, ele não vai mudar o caráter de ninguém. Ele não vai mudar as escolhas de ninguém. Nós temos o livre-arbítrio e precisamos desenvolver o senso crítico. Analisar as nossas ações, nos criticar. Será que eu estou no caminho correto? Será que vale a pena? O espiritismo e o espírita não pode falar assim, você faça isso, você faça aquilo, você faça isso, você deixe de fazer aquilo. Nós temos livre-arbítrio. E até quando uma pessoa chega e me fala assim, André, eu quero uma opinião sua, nós temos que dar com muita reserva. Porque dependendo do que nós falamos, podemos fomentar uma separação, podemos fomentar a pessoa a sair do emprego, podemos fomentar a pessoa a sair de casa. Então nós temos que tomar muito cuidado para amanhã não sermos coautores das ações dos outros. Não nos esqueçamos disso. O Espiritismo não nos proíbe nada. Pelo contrário, o Espiritismo nos esclarece todas as nossas dúvidas. Continua Emmanuel. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração, surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo e do povo que procurava Jesus.
Então o Espiritismo é cristão. Durante muito tempo, a Igreja Católica promovia a discussão e promovia como verdade que o Espiritismo não era religião, o que não é verdade. O Espiritismo é uma religião e o Espiritismo é cristão. Temos em Jesus a nossa base. Então, quando eu entro num templo espírita, eu passo a fazer parte de um agrupamento espírita, ouço a mensagem, faço parte de um grupo de estudo, passo a me dedicar a determinada tarefa, passo a abraçar a causa que tem me feito bem, naturalmente eu vou, mesmo que a passos lentos, já modificando alguns pontos que estão ao meu alcance. Nós vamos encerrando o vídeo de hoje do estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Que tenhamos uma continuidade de dia de muita paz, de muita luz, que Jesus nos abençoe e colabore com o canal que é monetizado. Deixe o gostei, comente no vídeo, compartilhe para os seus amigos, se torne membro do canal e colabore com as tarefas assistenciais do CEPAC, se inscreva no canal e habilite as notificações, são pequenas ações que muito nos auxiliam. E até o nosso próximo encontro.